noite a todos, bem-vindos para mais uma reflexão do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Vamos combinar que só esse título é de uma atualidade quase absurda, não é? E eu vou me permitir ler, então, os trechos do Evangelho de Jesus que Kardec escolhe para refletir nesse capítulo a respeito. São 3 versículos, na verdade 4, que estão no Evangelho de Mateus e que dizem assim: Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então vamos tentar no primeiro momento entender um pouquinho, não é? Alguns trechos aqui dessas passagens, em especial esse termo raca, que era um termo hebreu que se usava quando queria passar uma ideia de eu te desprezo, você não tem valor, eu não te considero, você não vale nada. E Jesus faz uma colocação muito forte nesse sentido, dizendo que quem dissesse isso a um irmão mereceria receber, não é, vamos chamar assim, uma lição para que ele aprendesse tão dura quanto aquela de um irmão que matasse um outro irmão, de um ser humano que matasse outro ser humano. Então, olhem a importância que ele dá para a maneira como nós nos tratamos. E ele ainda emenda, que a gente também diz, você é um louco, que também isso é merecedor, não é, de consequências difíceis, duras. Por quê? Não é? Exatamente por isso. Porque a lei, a primeira lei de nós cristãos é amar. Amar ao Pai e amar ao nosso próximo. E a gente se dirigir ao nosso próximo em tom de desprezo é algo extremamente contrário à lei de amor e de caridade. Então, Jesus aqui nos faz um convite, não é? E durante todo o capítulo, Kardec vai reforçando isso, as mensagens dos Espíritos também contidas nesse capítulo, para que a gente reveja a própria conduta em relação ao nosso próximo, não é? E é muito interessante porque Kardec fala, não é, que a doçura que Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude ou mansidão, da afabilidade e da paciência, leis. E o que é uma lei? Lei é uma regra. Uma regra, ainda mais sendo uma lei divina, uma regra que traz em si a sua perfeição, porque tudo que vem de Deus é perfeito. Então, esta é uma lei que vai na direção de cumprirmos a lei de amor e caridade. Se quisermos até de amor, justiça e caridade. Exatamente porque maltratar, não tratar bem, desconsiderar, desprezar, menosprezar o nosso irmão é ir na direção contrária do amor. Então, o que ele está dizendo com isso, né? Que a gente precisa começar a repensar como é que a gente age. Porque as consequências vão ser nossas mesmas, não é? Lei de ação e reação. É claro que a intenção será sempre levada em conta. Às vezes nós precisamos falar palavras firmes, sermos firmes com as pessoas. Mas se eu tiver a intenção não só de
colocar um limite, de mostrar que ela não está adequada. Junto com isso, eu quiser ofendê-la, quiser mostrar que eu sou melhor que ela, opa, aqui a gente começa a quebrar a lei de amor. Então a intenção, ela é fundamental. A gente mesmo fala, né? Você parece doido, que isso, é louco. Mas a gente não tá falando com a intenção de ofender. É um jeito jocoso. Agora, se eu estiver falando, não, você é um doido mesmo, você não dá pra levar a sério. Opa, essa intenção não é uma intenção brincalhona para quebrar o clima pesado. Pelo contrário, eu tô ofendendo. Então, vamos entender, não é? Esses 5 elementos, vamos chamar assim, que Kardec fala que Jesus faz deles, né, desses elementos uma lei, começando pela doçura. O que é a doçura? A doçura é eu ser agradável, eu demonstrar ternura, demonstrar que eu sinto prazer em estar em companhia daquela pessoa, daquelas pessoas, não é? Que estar trocando ali é algo muito bom. O que nos leva à segunda característica que Kardec se refere, que é a moderação, que é o agir sem excesso, né? Ser moderado é agir sem excesso. Quem de nós aqui não fica bravo? Quem de nós aqui não se irrita? Não é exigido de nós uma perfeição que a gente ainda está longe de conseguir. Mas esse é um capítulo maravilhoso que nos convida e nos lembra, já somos capazes de tentar controlar os nossos excessos, as nossas dificuldades. Porque se não houvesse esse potencial dentro de nós, como é que Jesus ia propor isso, né, gente? Ele que é o arquiteto planetário, um espírito de um tamanho em termos de evolução que a gente não consegue nem imaginar adequadamente. Ele vai propor, sabendo que nós somos, eu gosto dessa expressão, crianças de Deus ainda em pleno aprendizado. Ele vai propor uma coisa que a gente não é capaz, mas nós somos filhos de Deus, nós temos esse potencial dentro de nós, porém é necessário também intenção. Eu quero mudar, né? E aí a próxima característica é a mansidão, a mansuetude, ser suave, né? Pacífico, tranquilo. E isso é tão importante nos dias de hoje que a gente já pressupõe o que as pessoas acham. A gente já fica bravo só porque acha que fulano olhou não sei de que jeito, usou tal palavra, não, aquilo que ele falou é pra mim. E a gente começa a perder a moderação, começa a se irritar, né? E aí é que a mansidão vai pro ralo mesmo, né? Então tem um convite aqui também para sermos afáveis, corteses, educados, gentis, benevolentes. Eu gosto muito de uma expressãozinha que é dar o benefício da dúvida. Será que o que eu ouvi é o que eu entendi? Será que aquela pessoa quis dizer isso mesmo? Isso faz parte de desenvolvermos uma atitude mansa. A gente não tomar como verdade a primeira ideia que passa na nossa cabeça, porque aí é que a gente corre o risco mesmo, né, de perder as estribeiras. Não, eu sei o que você está pensando. Às vezes a gente faz isso, né? E a famosa santa paciência, outra característica, né, que Kardec coloca aqui, nos lembrando que Jesus faz dela uma lei. É santa porque é difícil mesmo, só, né? Mas se nós somos perfectíveis, temos a capacidade da evolução, de nos melhorarmos, é lógico que a gente vai desenvolver paciência. Mas eu vou ser insistente até porque essa é uma fala do Hahnemann lá no finalzinho do capítulo. Eu preciso usar a minha vontade, que é diferente de desejo. Desejo a gente tem, eu quero, eu juro que eu quero ter paciência. Eu aqui, a Bia, sou a primeira a querer ter paciência, ser mansa, né? Mas se eu não fizer nada para concretizar isso, eu fico só no desejo. A vontade é essa energia que eu coloco na direção de realizar determinada coisa. Por isso o benefício da dúvida é uma dica interessante. Vai resolver se eu sair arrancando os cabelos? Vai resolver se eu brigar com o outro? Será que esse é o melhor caminho? Será que eu entendi direito? Será que ele está bem? Vai ver que ele está agindo assim porque não está bem. Então esse é um convite
convite muito interessante para desenvolvermos o equilíbrio, né? E também que nos ajuda a entender a frase, não é, de Jesus: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Jesus está aqui prevendo 2000 anos atrás, contando para a gente algo que a gente está começando a olhar, namorar ainda de longe, que é entrarmos na era de regeneração. Estamos na transição, começando a sair de um mundo de provas e expiações, mirando um mundo de regeneração. O que tem a ver? Tem a ver que no mundo regenerado, embora ainda vai existir, não é? Mal, no sentido de não haver uma evolução moral plena de todos os seres humanos, mas a gente já vai ter entendido muita coisa. Nós já seremos mais mansos, mais brandos, mais pacientes, mais moderados. E aí guerra não faz mais sentido. Porque as guerras, gente, é muito fácil de resolver. Vocês acreditam? É muito fácil. Tem duas coisas só que a gente precisaria trabalhar: o orgulho e o egoísmo. Porque todas as nossas dificuldades são frutos do orgulho. Uma guerra começa porque um acha que é melhor que o outro. Orgulho. Eu acho que você não tem direito a esse negócio aí. Isso aí é meu, eu quero. Problema seu se você gosta. Porque eu sou melhor, eu sou mais capaz de usufruir desse negócio, eu vou tirar de você. Pronto, começou a guerra. E essas guerras começam dentro de casa, entre colegas de trabalho, entre instituições, entre nações. Orgulho. E o egoísmo, eu achar que só eu mereço melhor, que só eu que tenho que ser a mais bonitona da turma. Uhul! O outro que se lasque. Nada com a necessidade do outro. O dia que nós entendermos, eu não preciso concordar com nada. Não acho que o outro é melhor que eu, vai saber usar melhor aquela terra do que eu, mas é um direito dele. Eu vou tentar conversar com ele para ver o que a gente pode negociar. Vamos entrar num acordo, muda tudo. Mas isso serve para o macro, para o mundo, e serve para nós também, nos nossos relacionamentos. Então, Kardec fala, eu vou ler uma frase literal do Kardec nesse capítulo. Depois da humildade para com Deus, conhecemos a grandiosidade do Pai, né? A caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Como não existe espiritismo sem cristianismo, somos todos cristãos, essa é uma lei fundamental. Caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão, depois da humildade perante o Pai. E compreender o outro, dá um desconto. Respira, nós somos dotados de uma ferramenta natural. Respira antes de falar. Você já toma uns segundinhos antes de vir. E, gente, é no dia a dia, né? Outro dia um motoqueiro me fechou. Mas subiu uma energia. Aí eu lembrei, respira. Eu não sei porque ele me cortou, pode ser que seja, e era um jovem mesmo, ainda não é maduro o suficiente para entender o perigo que ele mesmo corre. Não é você que estuda, que vai lá falar pro pessoal, a responsabilidade maior de levar essa situação numa boa é sua. Eu fiquei com esses negócios na cabeça, gente, pensando. Tô contando isso para vocês porque isso acontece no nosso dia a dia. A gente não se dá conta das oportunidades que a gente está tendo de treinar isto. Sermos moderados, pacientes, afáveis. E isso está numa das instruções dos espíritos desse capítulo. As dificuldades são oportunidades que a gente tem de treinar tudo isso. Uma terra, né, nível de evolução, de regeneração, é exatamente onde os espíritos já entenderam isso. E isso já está mais natural na conduta, não precisa ficar pensando. A gente ainda precisa treinar. E está tudo bem. Então o Espírito Lázaro, né, nesse capítulo, traz uma mensagem muito interessante sobre a afabilidade e a doçura, né? Ele fala, ser afável e ser doce, ser, não é, gentil e doce, é fruto da benevolência, de sermos bons. Por quê? Porque a bondade perdoa, a bondade é tolerante. Então é claro que ela vai gerar em nós, conforme a gente vai desenvolvendo essa visão, né, mais generosa em relação ao outro e a nós mesmos, nós vamos nos tornando mais afáveis, mais doces, né?
Mas ele chama atenção para uma coisa muito séria. Esse é um capítulo, eu sugiro a leitura, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um tratado de psicologia, porque fala de comportamento. Lázaro fala, muito cuidado com o verniz social. Eu sou ótima aqui no centro, abraço todo mundo, sorrio para todo mundo em casa, eu sou o ó do borogodó. Ninguém me aguenta, ninguém me suporta. Qualquer coisa eu já estrilo. Né? Então ele fala, a gente pode estar enganando a gente mesmo, mas não a Deus. Nós podemos estar enganando os outros, mas não a Deus. Deus é onipresente e onisciente, sabe tudo, está em tudo. Então, se a gente acha que com isso não vai acarretar consequências, vai. E sabe o que é pior? Pra gente mesmo. Acaba sendo uma perda de tempo, né? E aí vem o sofrimento e o que a gente faz? Reclama. E isso tem a ver com uma outra mensagem desse capítulo, de um espírito amigo, ele se intitula Espírito Amigo, chamado Paciência. Né? Temos paciência diante da dor e do sofrimento. Quando a gente não sabe, não encontra uma causa para essa dor no aqui e no agora, vamos pensar, o que será que eu estou trazendo de lá de trás que eu não aprendi, que eu estou precisando aprender agora? E nós que já temos a oportunidade, né, enquanto espíritas, de fazermos esse tipo de reflexão, realmente, depois a gente não vai poder dizer lá, chega lá do outro lado, o mentor, e aí, meu filho, né? Ai, mas eu não sabia. Ah, sabia. Tinha aquela moça chatona lá, ficava falando esses negócios lá. Aninha vinha dar palestra também, falava um monte de coisa. Ó, não sabia? Eu morro de medo dessa hora, a gente vai chegar lá do outro lado. E aí, o que você fez com os talentos, as informações, as possibilidades que eu te dei? Né? Então, esse espírito fala, dar esmola é a caridade mais fácil, dar compreensão, ter paciência é a mais difícil, mas talvez a mais meritória delas todas, porque isso implica que eu estou considerando o meu irmão, dando um desconto, como a gente brinca, e vendo o lado bom da vida. Fulano me tira do sério. Como que isso pode ser o lado bom da vida, Bia? Porque ele está me dando a oportunidade de eu olhar para mim. E aí eu queria deixar uma coisa muito clara. Todas essas reflexões que nós fazemos à luz do Evangelho não são puxões de orelha. Que a gente não leve o cristianismo dessa forma. Se teve uma criatura amorosa e afável, essa criatura foi Jesus. Que a gente leve isso tudo como reflexões que vão nos dar a oportunidade de nós nos trabalharmos. Entrar em contato com aquilo que ainda precisa ser desenvolvido em nós é uma bênção. E a gente fica se escondendo com vergonha. Não. Quando a gente percebe algo que precisa ser reequilibrado em nós, ou equilibrado, que oportunidade fantástica da gente dar um passo evolutivo. E nesse sentido, né, tem uma outra mensagem também aqui nesse capítulo, também do Espírito Lázaro, referente à obediência e resignação. E ele fala uma coisa preciosa, que ser obediente e resignado não tem nada a ver com passividade, aceitar tudo. Ah, o sofrimento, então eu estou sofrendo, eu nasci para sofrer isso. Então, não é isso. Ele vai falar, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. O que significa isso? Eu vou tentar entender por que eu estou sofrendo. Joana de Ângeles fala muito isso. Ninguém nasceu para ficar na dor. A gente nasceu para ser feliz. Mas é claro, a felicidade é uma consequência dos nossos atos. Então, ser obediente de acordo com a razão é isso, é não ficar reclamando, revoltado com o que acontece, porque não tá bom. A gente fala, né? Somos querelantes mais do que a gente imagina. E o consentimento do coração, que é a resignação, não é aceitar tudo, mas é exatamente falar, ok, vamos lá, o que eu estou precisando aprender?
Não se revoltar. Então, com a razão eu entendo. Então, tá certo. Tem uma lei. Eu já entendi. Não é a primeira vez que eu tô aqui. Se isso está acontecendo, eu preciso disso. Isso é o raciocínio. Isso é a fé raciocinada. Só que fé raciocinada só faz sentido se for fé sentida. Nós estamos no milênio do sentimento. O ser humano precisa aprender a sentir amor. A gente já entendeu muito. Está na hora de viver. E aí entra então o consentimento do coração. Não se revoltar. Buscar dentro do nosso possível, né, saídas que tragam tranquilidade para nós e para os que estão à nossa volta. Evitando a cólera, que é um outro tipo, é uma outra mensagem, um outro tipo de dificuldade, né? A outra mensagem que tem aqui nesse capítulo. E o Espírito fala, né? Quando ele fala da cólera, ela está muito ligada ao orgulho, que eu acho que eu sei mais, que eu sou melhor, onde já se viu isso acontecer comigo, a pessoa falar assim comigo, o que ela acha que ela é, ou a vaidade social, né? Porque eu sou fulano, fui não sei aonde, tem não sei que carro, não sei que bairro, nossa. E quando a dor vem, tanto faz, você mora na favela, no palácio. Todos nós entristecemos, todos nós nos alegramos. Então, ele fala, né? É o orgulho ferido que faz com que a gente tenha raiva do nosso irmão, daquele que nos provocou. De novo, não espero, nem de mim mesma, que eu me torne uma santa, da noite para o dia. O convite é para que a gente entenda essas coisas e faça um trabalho ativo de transformação e de tentativa em tentativa, onde isso se torna natural. Dá trabalho ser cristão, já vi isso. Dá trabalho, mas em compensação, a recompensa é inequívoca. Ela vem. Então, a cólera, resumidamente, nos dirigindo, né, para o final, é algo para a gente questionar. Primeiro, faz um mal danado, inclusive, para o nosso próprio corpo. E o Espírito fala isso aqui, nessa mensagem. Altera a saúde, ele fala. Nos torna objeto de piedade. Ele fala, se nós tivéssemos a oportunidade de nos vermos no momento que a gente está lá bravo, falando, cuspindo fogo, ele fala assim, depois, né, como se a gente fosse filmado em visse depois do filme, ele fala, ou teríamos piedade de nós mesmos ou nos acharíamos ridículos. Ele fala de um jeito firme, forte, porque é verdade. Se encolerizar é perder a razão, é perder o raciocínio. Né? Minha mãe falava, perde o juízo. Então o convite é para que a gente também não precise passar por esse tipo de situação, sem contar que pode gerar uma série de arrependimentos. Já pensou, gente, um ato de cólera, de raiva, magoa muito alguém ou quebra alguma coisa, causa algo em alguém e depois vem o arrependimento. Por que eu fui falar? Não devia ter falado, não era isso que eu queria, mas eu me deixei levar pela cólera, que é a antítese, o oposto da amorosidade cristã. E para realmente encerrar, a última mensagem do nosso querido Hahnemann, pai da homeopatia, né? E ele fala uma coisa que me deixou encantada. Claro que tem aqui o vício da minha profissão, mas ele fala, não existe ninguém que não possa mudar. As dificuldades não são do corpo, e esse tipo de dificuldade, se irritar, ser muito bravo, grosseiro, isso é do espírito, porque se assim não fosse, como que ia ter evolução? Eu dependeria do meu corpo, se o meu corpo for manso, eu vou ser manso. Aí acabou. Aí como que a gente poderia, para que se esforçar? Não ia adiantar. Então ele deixa muito claro que nós nos lembremos, desejo é uma coisa, vontade é outra. Desejo é isso, eu quero. A vontade é essa energia que vai me ajudar a procurar meios de realizar o meu desejo. Então ele fala que nós tenhamos vontade de nos corrigirmos, porque sem isso não há progresso. Se a gente, não, e pior, né? Deixa pra próxima. Muitos de nós às vezes falam, tá muito difícil, deixa pra próxima. Sabe qual é o problema da próxima?
Pode ser que eu não encontre as mesmas pessoas, eu reencarne, elas não. Ou elas reencarnam e eu não. As situações serão outras. E aí eu perdi uma oportunidade fantástica de trabalhar aquilo que realmente eu estou precisando. Então essa era a mensagem, meus queridos, a reflexão que me foi possível fazer a partir desse capítulo maravilhoso que eu os convido a ler. E passamos agora a palavra do nosso querido mentor da noite, que vai nos ajudar a entender ainda melhor a mensagem da noite. Obrigada. Boa noite, irmão. Caros irmãos, que nosso querido Jesus envolva de paz a todos nesta noite. O Mestre, em sua bondade, com seu olhar meigo, feliz, sempre trazia a seus discípulos aquela calma e dizia a todos: paciência, vamos conversar nesta noite. Sentem-se todos. Vou contar uma parábola. Acalmem-se. Sintam-se alegres, felizes. E os discípulos, em sua ansiedade, conversando sem parar, não entendiam aquela mansuetude de Jesus, com tantos acontecimentos, aquela turbulência em Jerusalém, aquela perseguição. Olhavam a ele em sua majestade e logo entendiam que Jesus trazia a mensagem de amor, trazia a paz de Deus. E em suas bem-aventuranças, ele traz: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Uma das leis de amor, meus irmãos, a mansuetude. Uma das leis de comportamento, como a irmã bem disse, neste Evangelho de tanta luz, uma lei de educação a todos, uma lei de comportamento, uma lei de saúde, a paciência, a benevolência, a cada um. Porque se você não tiver esta paciência em seu coração, este amor, o que será então da sua existência? Se você não olhar ao próximo com os olhos do Mestre, o que será então da sua existência, minha irmã e meu irmão? O que será então da sua encarnação? Olhe ao céu,
Leia as mensagens do Evangelho. Quantas palavras, quantas mensagens são trazidas de amor, de carinho. Quantas mensagens do Mestre a todos, os enviados do Senhor. Tenha paciência, uma virtude que o homem deve ter em seu coração, uma das leis que deve seguir. Aqui também nós seguimos esta lei. E imaginem os que chegam aqui e não seguiram essas leis, o arrependimento que carregam, porque tiveram vidas corridas atrás da matéria, porque esqueceram os seus familiares, esqueceram da natureza, da paz, da mansuetude, das palavras do Mestre. Esse que vos fala também me coloco neste lugar. Como foi dito, é sempre momento de repensar em suas vidas, de repensar na vaidade, no orgulho, porque estou com estes sentimentos de colocar a caridade em primeiro lugar, de pensar nas semanas que estão vindo, e pensar na caridade dos irmãos necessitados, e pensar, necessito correr para obter isso ou aquilo em meu lar, ou talvez possa alimentar um irmão que necessita. Necessito colocar à mesa tantos alimentos. Ou posso alimentar um irmão com metade dos alimentos que vou comprar. Necessito de tantas coisas assim. Vou fazer feliz uma família. Vou ter a paciência e vou me sentir feliz de auxiliar uma família, de amparar, de agir com caridade, de ter a consciência de agir com Jesus no coração e pensar como agiria Jesus, estender a mão àquele que necessita e não pensar tanto no materialismo e pensar Jesus. Lá está o Mestre, amparando aqueles irmãos. Vou ter paciência. Então, meus queridos irmãos, pensemos no cristianismo que liberta a si, que traz paz e mansuetude para o trabalho libertador, abre o caminho para a sua evolução e assim a evolução da sociedade em que vive, seguindo a lei do amor. E aí
estaremos todos contribuindo para esta grande família e estaremos todos felizes, juntos, trabalhando, unidos e felizes e não lamentando. Estaremos felizes, unidos, juntos, pelo amor e pela caridade. Agradeço este momento. Desejo a todos que sejam felizes pelo Evangelho de Jesus. Muito obrigada, meu amigo, pela mensagem, pelos lembretes. E é nesse clima que eu nos convido agora a fazermos as nossas vibrações, pedindo a espiritualidade amiga aqui presente, pedindo a Jesus, o nosso mestre, ao nosso querido mentor, Dr. Bezerra de Menezes, que nos auxiliem nesse momento a nos colocarmos numa postura de doação de boas intenções, de energias positivas, amorosas, harmonizadoras, para que elas cheguem a todos os nossos irmãos, desde aqui o nosso irmão à nossa direita, à nossa esquerda, atrás de nós, à nossa frente, até os irmãos deste bairro, desta cidade, deste país, deste planeta. Sabemos, Mestre, que o amor é uma energia gigantesca, incomensurável. Então vibremos todos nós muito amor, para que ele vá se esparramando por todo o planeta, chegando em especial àqueles locais onde há guerra, onde há dor, onde há sofrimento, nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos lares em desarmonia, nos orfanatos, nos asilos, ao coração dos nossos irmãos que se encontram nas ruas, perdidos nos vícios, envolvidos por ideias autodestrutivas. Pedimos pelas mãezinhas que carregam em seus ventres novos espíritos a reencarnar, que o vínculo entre eles seja cada vez mais amoroso, para que um dia nós possamos ser uma terra livre do aborto. Mas olha, Senhor, por todos os espíritos que passaram por essa experiência tão destrutiva, que os seus corações possam ser apaziguados pela sua bondade. Olha, Senhor, por todos aqueles que são responsáveis por coletividades de nações, de grupos, de casas como a nossa, para que a paz, a amorosidade se enraize e nós possamos assim, cada um de nós, a sua forma, a sua maneira, dentro da sua capacidade, contribuirmos para a paz planetária. Pedimos, Senhor, que fluidifique as águas, que abençoe a cada um de nós nesta casa, neste planeta. E profundamente agradecidos pela sua bondade de todos esses irmãos do plano espiritual que se fazem presentes nesse momento. Nós vamos pedindo licença, mais uma vez agradecidos, para encerrarmos esta parte dos trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus.